Voltando, galera. Então, qual é a definição, digamos, de uma guia de onda? Eu tentei fazer um desenho que foi meio tosco, mas quer dizer assim, esse daqui seria uma casca de um condutor, né? É que fala, não precisa para ser uma casca, mas quer dizer assim, dentro é vazio, né? E aqui você tem um condutor. Então aqui ficou ruim, mas você imagina que isso aqui é um objeto, digamos, pelo menos bidimensional, né? É uma forma arbitrária, mas ele tem um eixo aqui Z, digamos um eixo de simetria, aqui por dentro. Então aqui dentro tudo é vazio. E vai considerar aqui uma onda eletromagnética, um campo eletromagnético se propagando aqui dentro. E o que acontece aqui? Né? Esse cara a gente vai considerar que ele é um condutor muito bom, né? Digamos um condutor ideal, tipo um espelho perfeito. Então assim, a condutividade é infinita. Significa que o campo eletromagnético não penetra aqui. Então essa é a questão, se você tem onda, o campo eletromagnético dentro desse cara que a gente chama guia, né, e não tem fora. A guia é exatamente isso, né? Digamos, a onda não consegue passar para cá, então nem para cá, então só pode passar para lá. Então a ideia é que está guiando a sua onda eletromagnética. Então essa daqui é o contexto. Então assim, como é que você implementa isso no nosso problema? Usando as condições de contorno, que vem de equações de Maxwell. Aqui vamos pegar só E e B, isso aqui é suficiente, porque as outras condições envolvem D e o H, e gera confusão, porque aqui é condutor, né? Essa passando, digamos, um dielétrico, seria o ar, né? O vácuo ali dentro, para o condutor. Mas aqui o E e B não, isso aqui é padrão. Então aqui seria dentro e aqui seria a priori o condutor. A gente está considerando que a condutividade é infinita, então a gente viu que seria aquele kappa lá, que a gente viu na onda no condutor seria infinito, então a onda é zero já. Na verdade não passa para o condutor. Então esse cara daqui é zero, aqui é zero. Então o que você tem que impor no seu campo elétrico e no seu campo magnético? É que o campo elétrico, você tem aquela casca condutora, né? A parte paralela ali tem que dar zero, o campo elétrico, e no magnético a perpendicular tem que dar zero. Essas aqui são nossas condições de contorno. Então vamos, priori, guardar isso. Né? Essas são condições de contorno na sua interface. Então a parte do condutor morreu. Assim, não precisa mais pensar nele. A existência dele está refletida aqui nas condições de contorno. Então se a gente vai resolver ali dentro uma onda no vácuo, um campo eletromagnético no vácuo, mas vai ter que, digamos, decepar esse campo eletromagnético. Né? A parte paralela dele, a gente vai ter que dar uma forma para essa guia, né? Tem que ter algum jeito. Vamos resolver no próximo vídeo uma guia tipo retangular. Né? Então ali no paralelo do elétrico ele dá zero e o magnético perpendicular dele dá zero. É isso que a gente vai precisar. Então ela vai, e a gente vai querer, digamos, uma onda monocromática. Né? Então como ela, digamos, ela morre ali, ela vai ter que se propagar. Eu vou tentar resolver a onda plana, onda monocromática com a frequência definida. Então ela vai ter que oscilar, vamos tentar achar a solução assim, né? Oscilando em direção Z. Então esse daqui é o nosso ansatz. Seria o mais próximo, mais parecido que a gente vai conseguir, né? Resolver o que a gente quer, né? Uma onda que se propaga na guia, né? Então ela está andando na direção da guia. Esse cara tem exponencial de digamos, aqui vai ser, aqui eu botei x, né? Mas aqui já tá errado, né? Errado nesse já tá demais. Aqui é ikz, né? Exponencial de ikz. Esse k só tem direção z. Aí qual é a diferença disso para o que a gente estava fazendo, digamos, no vácuo? Essa amplitude. A amplitude, na outra vez, a gente viu que, digamos, dá para resolver só em z, exponencial de kz, né? E aqui o ômega t, jogava na equação lá de onda, e isso dava uma relação entre k e ômega. Mas aqui não tem como essa amplitude não ser função de x e y. Porque a gente viu que quando vamos supor que aqui é o z, né? Aqui é x e y, então esse cara você tem que cortar ele aqui em algum lugar em x e y. Então esse cara tem que ser função de x e y, senão não tem como atender essa condição de contorno. Deixa eu me ajeitar aqui. Então vamos lá, esse aqui é o nosso ansatz. Então o que seria essa amplitude a priori? Seria uma função, aqui é um vetor, uma direção, uma função x e y, direção x, direção y, direção z. Agora, mas z, a onda não está para cá, então ela não é transversal? Não sei. Né? Por isso que a priori eu estou colocando esse cara aqui em z, né? Porque eu sei no vácuo, mas agora eu tenho funções de contorno. Então a gente tem que aplicar a função de contorno e ver se esse cara aqui dá para matar ou não. A priori você tem 6 funções, todos os componentes lá.
E tem as equações de Maxwell no vácuo. Ali dentro é vácuo e tal, então aqui todas as equações de Maxwell. Divergente de E é zero, divergente de B é zero, rotacional de E é menos derivado do tempo do B, rotacional de B é derivado no tempo do E, e aqui divide por C quadrado, porque a gente está no sistema internacional. Então, e daqui você já sabe que manipulando essas equações, você tem a equação da onda. Né? Então o cara que satisfaz isso também satisfaz a equação da onda. Então eu separei aqui porque a gente vai usar mais até direto a equação da onda mesmo. Daqui, o que eu vou usar? Essa equação, eu vou botar aqui roxo aqui de propósito, né? E essa daqui. Né? Então essa daqui como é que é? É que eu nunca lembro o nome. Essa daqui é Ampère Maxwell, né? Sendo J, e essa daqui é Faraday, né? Que eu nunca lembro o nome, é Faraday. Isso. Então assim, quando eu citar, digamos, o roxinho, eu estou falando dessa equação, que eu vou fazer daqui a pouco. Quando eu citar uma bolinha, digamos, azul, eu vou estar falando dessa equação. Então vamos começar. E quando eu fazer a equação da onda, eu estou falando aqui. Então vamos lá. Então vou começar com o roxinho. É essa daqui. Então Faraday. Vamos pegar o nosso onset e jogar ali em Faraday. Pegar cada componente de componente. Então o componente X. Ali é o rotacional do E é menos derivado no tempo de B. Então o componente X, então é derivada de Y da componente Z, menos derivada Z da componente Y. Então, lembrando que esse cara assim, é aquela parte é x, é y, z, todos são funções de x e y, tudo isso vezes exponencial de i, kz menos ômega t. Então, quando você deriva em y, a componente z, você está derivando aquela função, ez, com relação a y. Quando você deriva lá a componente y com relação a z, né, a componente total do vetor é essa função, aqui é y, x, y, vezes exponencial de i, kz. Né? Quando você deriva em z, então você vai derivar aqui, o ikz, então vai cair o ik, que tem um sinal de menos. Aqui também tinha um exponencial de ikz, mas você não deriva nada, então aqui é exponencial, 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 repete todo mundo. Então você cortou já o exponencial de ikz e ômega t. E aqui quando você deriva o tempo, né, você está derivando o exponencial de menos i ômega t, então cai menos i ômega. Só que aqui tinha um menos, então aqui ficou mais. E ômega, o bx, o componente x. Acho que deu para entender a lógica. Então você vai repetir a mesma coisa para o y. Aqui y você deriva o z, a componente x, então caiu o ik. E aqui você deriva x, a componente z, então aqui menos e aqui está certinho. Aqui é só derivar o t, então vai cair menos i ômega, com menos aqui já tinha, ficou mais. E agora a componente z é deriva o x, a componente y, menos derivado do y da componente x. Né? Então aqui não tem nada do z, né? Por isso que não tem k aqui em lugar nenhum. Guardou. Aqui, vamos fazer uma coisa também já para futurologia, né? Esse cara que eu vou... Aqui apareceu é x. Guarda no seu caderninho, deixa essa equação separada, que eu vou fazer isso aqui como exemplo, é x, mas você tem que fazer para o EY também. Né? Mas daqui a pouco eu vou manipular essa equação que tem o EX, então deixa ela guardada. Depois eu vou citar, isso aqui é meio um amarelo, depois quando eu citar mais para frente, digamos, uma bolinha aqui amarela, eu estou falando dessa equação. Vai fazer a mesma coisa para outra equação, a equação azul, que é o rotacional do B. Né? Aí que tem derivado do tempo do E. Aí rotacional do B, componente x, derivada YBZ, menos derivada Z, BY. Né? Derivou Z, caiu IK. Né? Componente Y, derivada Z, BX, menos derivada XBZ. Derivou Z, caiu IK. Né? E aqui caiu menos I ômega. Como aqui essa equação é mais, né? Fica menos I ômega. Mas aqui divide por C quadrado. Aí, componente Z, derivada x de BY, menos derivada y de BX. Então, acho que já deu para entender. E aqui aparece um EX também. Então, guarda esse cara aqui. Então, isso daqui resolveu nossas, digamos, equações, digamos, auxiliares. Né? Que essas equações criam relações, digamos, entre o EX, o EY, o EZ, derivadas aqui de B e tal. Criam relações de todo mundo, mesma coisa lá no outro. Mas a equação que a gente vai resolver mesmo, as equações mestras, né, são as equações de onda. Porque ele vale a equação da onda. Então eu peguei o nosso onset e joguei na equação da onda. Aqui tinha um Laplaciano, aqui, e aqui tinha segundo derivado no tempo. Segundo derivado no tempo, vai cair um menos i ômega ao quadrado. Então ficou mais, vai ficar menos ômega ao quadrado, só que aqui tinha um sinal de menos, né, então ficou mais ômega ao quadrado e aqui dividir por c quadrado. O Laplaciano aqui é segundo derivado de x, segundo derivado de y, segundo derivado de z. Segundo derivado de z vai cair
um ik quadrado. Então ficou menos k quadrado. Beleza. E aqui o Laplaciano digamos, bidimensional. Tem uma derivada de x, tem uma derivada em y. Eu estou escrevendo essa equação para a componente z. A equação da onda que tem o coordenate x, y e z. Os outros nem precisam mexer, né? Porque as outras equações vamos ver que já resolvem. Eu só preciso, na verdade, determinando a componente z, tanto para o E quanto para o B, eu acho as componentes x e y, não preciso mais resolver equações, né? Por causa daquelas equações que a gente botou antes, auxiliares, que vamos ver daqui a pouco. Mas aqui só estão fazendo isso, né? Virou como se fosse um problema bidimensional para esse EZ, nesse caso a função de x e y, então o Laplaciano dele, bidimensional, e esses dois aqui são constantes que eu agrupei, né? Então ômega quadrado, c quadrado, menos k quadrado. Então essa é a equação do EZ e essa é a equação para o BZ. Essas equações sim tem que resolver, né? Aí precisa do problema, precisa da onda, da guia, para saber como é que vai aplicar a condição de contorno. Mas, quer dizer, esses caras são suficientes porque vão manipular um pouquinho aquelas equações auxiliares, né? Então volta para aquela lá que eu destaquei o EX nas duas equações, né? Vamos mostrar que, digamos, que eu posso escrever o EX em termos de derivadas, na verdade, do EZ e BZ. Até que reescrevi. Aqui as duas equações que eu marquei do EX, né, estão reescritas aqui. Então EX é isso e EX é isso. Aqui aparece BY, aqui aparece BY. Então é para que você pega, digamos, essa segunda equação e multiplica por isso, aqui vai ficar ômega quadrado, aqui vai aparecer um K. Aqui não é... Não, aqui não é K quadrado não, aqui eu errei, né? Aqui é só um K, né, porque eu dividi por um K. Aqui apareceu o ômega e o K. Aqui ficou menos i ômega, porque tinha um menos, e o K cortou. Então agora que ficou menos i ômega by, e aqui mais i ômega by, aqui menos i ômega by, e aqui não tem esse K quadrado. Então quando você soma, eu digo somando, é essa com essa. Esses aqui cancelam, foi de propósito. Então aqui você somou esses dois, desculpa, esse com esse, e somou aqui esse com esse. Então aqui ficou o EX, bota em evidência, fica esse trambolho multiplicando, e aqui vira essa soma, né? Aí você passa esse trambolho dividindo, né? Então o EX fica esse cara daqui, né? Então aqui está certo, não, aqui está certo, aqui tinha um ajeitadinho, e aqui ficou esse cara, então aqui tá certo, ali tem um erro, mas acho que aqui está certo. Então esse aqui é o EX, repare que o EX está escrito em termos de derivado do EZ em x e derivado em y do BZ. Então, se você resolver lá a equação de onda do BZ e BY, do BZ e EZ, o EX é automático. Faz a mesma coisa, acha as duas equações que tem o EY, manipula lá para ficar só em termos de derivadas de EZ e BZ. Mesma coisa para o magnético, né? Para o BX e para o BY. Esses aqui são os resultados, dá uma conferida boa, faça com calma e vê se bate aqui. Se não está dando certo, eu errei, provavelmente. Pode ter sinal aqui trocado, alguma coisa assim. Mas na verdade, aqui eu não refiz, não. Fui me copiando lá, mas eu posso ter errado na hora de copiar. Então, para ver se você sabe o EZ e BZ, você sabe que todo mundo. E aqui já tem uma coisa estranha, né? Repara que se o EZ, uma vez que você fez a manipulação, né? Apesar que tudo bem, que você pode... Aqui, de certa forma, eu já assumi que o EZ e o BZ, os dois não são zeros, né? Porque agora se eu boto os dois igual a zero aqui, eu matei todo mundo, né? Mas, vamos ver isso daqui a pouco. Mas se você mata o EZ e o BZ desde o começo, né? Então essa relação daqui já não faz muito sentido, né? Na verdade, você vai concluir que isso daqui é igual a zero, né? Então seria zero sobre zero. Então o EX e Y, esses caras seriam todos indeterminados, né? Você tem que fazer esses caras zeros antes de fazer a manipulação. Aí você encontraria uma relação, rapidinho aqui. Então, se esse cara daqui é zero, simplesmente essa equação vira aqui o EX e BY são relacionados. É isso que ele diz. Mas, beleza. Mas se eles não são nulos, pelo menos os dois, essas relações são verdadeiras. Então, se você tem função de contorno, digamos aqui, por causa do modo da paralela, transversal, né? Então você tem função de contorno nesses caras. Aqui, 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 e no EZ e BZ. Né?
Então essa condição de contorno aqui, ela virou condição de contorno sobre as derivadas do EZ. Isso quer dizer assim, então todo o problema se transfere para EZ e BZ. Então virou condição de contorno sobre eles e derivadas deles. Aí você pode resolver a guia. Agora aqui o negócio para marcar é que tem uma nomenclatura, né? É, digamos, uma onda propagando nessa guia, né? Que ela não tem a parte transversal do campo elétrico, ela chama de onda elétrica, digamos, transversal, né? TE. Né? Então, essa aqui seria uma onda TE que ela não tem um módulo transversal. Se ela não tem um módulo transversal do campo magnético, é uma onda TM. A priori, uma onda eletromagnética que a gente está acostumado no vácuo, né, é uma onda TEM, vamos dizer assim, porque ela não tem nenhum módulo elétrico nem magnético na transversal. Então aqui vamos ver que, na verdade, do jeito que a gente está resolvendo o problema nessa guia, né, não tem como ela ser TEM. Não tem como os dois EZ e BZ serem zeros. Fazendo aquela manipulação, parece que se eu pego o EZ e BZ igual a zero ali, já dá tudo zero, ok. Mas você poderia ter feito antes, né? Ia dar relações entre E e B, igual a gente está acostumado com onda usual. Entre EX e BY e EY e BX. Né? Mas vamos ver que não dá para atender a condição de contorno com isso. Né? A prova é simples. Vamos fazer por absurdo, sempre. Né? Então vamos supor que isso aqui é verdade. Então isso aqui é zero, beleza, zero. E vamos ver como ficam as equações. Vamos voltar do começo. Né? Como ficam as equações de Maxwell. Né? Lá do começo. Porque se isso aqui é verdade, não tem parte Z, então o divergente de E vira isso. Então isso virou uma equação para o nosso ansatz, né? Esse cara só depende de x e y. O ansatz é o mesmo, de estar procurando uma onda. Vamos ver que essa onda na guia não existe. Se os dois transversais são nulos. Então aqui virou, digamos, o divergente de E igual a zero, só que bidimensional. Virou equação de Gauss no vácuo bidimensional. Mesma coisa para o B, né? Eu nem vou escrever. Essa é a equação de Faraday, né? Vamos pegar o componente Z dessa equação. Então você tira o rotacional aqui, virou derivada de y, e derivada de x é y, menos derivada y é x. Né? E esse cara não tem, porque aqui é zero. Então a equação virou essa, aqui já tem um erro, né? Aqui é menos, não é mais. Aqui é menos, igual a zero, mas isso aqui seria como se fosse um problema bidimensional. Né? Onde bidimensional rotacional, ele é, tipo, não é um vetor, é um escalar, né? Porque o rotacional aqui em x e y é ponto de direção z. Então ele é um ponto, né? Porque não tem a direção z para ele sair. Então seria aqui, esse vetor está errado, né? Aqui não tem vetor. Esse cara daqui dá zero. Então é como se fosse uma eletrostática bidimensional. Né? Rotacional de E é zero, só que o E só tem componente x e y, né? Ele é função de x e y. E o divergente de E é zero. É eletrostática bidimensional no vácuo. Esse cara ser zero, significa que você pode escrever esse cara como um gradiente. É só pegar aqui e verificar. Isso aqui é trivial. Mesmo bidimensional. Aí se você volta na outra equação, que o divergente de E é zero, virou a equação de Laplace. Só que 2D. Né? Tem a equação de Laplace 2D em todos os pontos dentro da guia. Então isso aqui que eu preciso. Então a gente vai usar coisas que a gente já sabe de eletrostática. Porque, então aqui vão ser um corte em Z da nossa guia. Então aqui seria o seu condutor. Como aqui é um condutor, a gente viu tipo eletrostática. A borda aqui do condutor é uma superfície equipotencial. Então aqui φ é constante. Então o φ que está aqui é o φ que está aqui. Só que então se você tem isso e aqui dentro tem alguma função φ, você concorda que se a função aqui φ tem um valor e aqui tem o mesmo valor, eu fiz esse corte de propósito. Vamos supor que você pega y fixo, né, para ficar mais fácil, e vai mexendo em x. Então vamos supor que aqui saiu de 1 e aqui terminou em 1. Então aqui vamos supor que ele, necessariamente se ele muda, né, vamos supor que ele cresce, então ele tem que decrescer, porque tem que voltar para o mesmo valor. Ou se ele diminuiu, né, ele tem que aumentar. Então necessariamente aqui no meio tem que ter pelo menos um máximo ou um mínimo. Né, para isso aqui ser satisfeito, para ele ter o mesmo valor aqui e aqui. Mas em todos esses pontos no meio, é a equação de Laplace satisfeita. E você já sabe lá de T1 que em pontos onde a equação de Laplace é satisfeita, a sua função ela não tem máximos nem mínimos. Então não pode fazer isso, né, e nem isso. Ela só vai, digamos, caindo ou só vai subindo.
né? Como se fosse uma toalha que você pegou a ponta, né? Esse cara cai aqui suave. Ele não dá para você pegar as duas pontas e levantar, né? Ele ter um vale, né? Ou ter um cume. Né? Então não pode ter máximo ou mínimo, então não tem como satisfazer a condição. Né? Então essa é a condição que a gente tem, né? Então você chega numa contradição, num absurdo. Então esse cara não pode, o EZ e o BZ não podem ser zeros ao mesmo tempo para o tipo de condição que a gente tem, para o tipo de problema que a gente tem, essa guia aqui por fora, né, esse condutor. Tem um truque para salvar isso, que a gente vai ver no final do próximo vídeo. Qual seria? Pensa aí, qual a ideia. É botar outro tipo de, mudar um pouco a condição de contorno, mas tudo bem. Podíamos burlar essa ideia aqui. Mas beleza, então não tem como, né? Então um dos dois, pelo menos, não pode ser zero. Então aqui você tem a equação do EZ, tem a equação do BZ, você pode matar um deles, o outro deles, né? Mas não os dois, então vai ter que resolver uma equação ou outra equação. E essas condições de contorno têm que ser aplicadas na interface, né? Que no final viram condições de contorno sobre o próprio EZ e sobre derivados do EZ, né? Porque essa condição de contorno não é x, é y, que no final é x e y são derivados do EZ e BZ. Então, beleza, né? Condição de contorno sobre EZ e BZ, derivados dele, e resolver essa equação. É isso, né? A questão da guia de onda. Né? Um exemplo mesmo, né? A gente vai começar a resolver a partir no próximo vídeo. Vamos resolver uma guia retangular. Acho que, se não for claro, pergunta, bota lá no mural, pergunta na aulinha. E essa aqui é a construção para a nossa guia de onda. Beleza, galera? Então, vamos no próximo vídeo. Falou aí e fui. Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será